E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Beraldo Figueiredo, novamente num vídeo novo sobre a nossa terra, tá? E vamos falar hoje sobre os apelidos urbanos de São Gabriel, tá? E apelidos dados pelo povo, né? E o povo que acaba chamando um lugar e esse lugar acaba adquirindo esse nome popular. Então nós vamos começar com a Rua do Chapéu. A Rua do Chapéu é onde é Jonatas Abt, né? E nós vamos saber o porquê chamavam de Rua do Chapéu, tá? Nos anos 20 até os anos 60, ela era a Rua dos Cabarés e das Casas Noturnas, tá? Aquela rua ali ela era uma rua famosa porque moravam ali os oficiais do quartel ali do que hoje é o 6º BECOM, né? E era o 1º regimento de artilharia, né? Então os oficiais moravam ali, né? Mas o interessante é que com o tempo a cidade foi crescendo e as casas noturnas de luxos e cabarés de baixo meretrício, não é, começaram a tomar conta da rua ali. E tinha tascas, frejes, bares, casas de bailes, e foram difamando a rua, né? E tinha briga de facão, tinha tiroteios, orgias e mortes. Tudo isso se estendia ao longo da Rua do Chapéu, e se encontra relatos nos jornais. O Imparcial, por exemplo, né? Se encontra as pipocas do Ney, por exemplo, que era um jornalista que fazia comentários sociais, né, dos acontecimentos sociais, né? E a história do apelido está escrito no livro do Aristóteles Vaz de Carvalho e Silva. E ele conseguiu conversar ainda com Mascarenhas de Moraes, né, quando jovem, e esse lhe contou a origem do apelido, né? E o Mascarenhas de Moraes ele foi alferes em São Gabriel em 1905, né? E ele contou que o uso do chapéu era uma moda obrigatória, era uma peça que todo o homem usava, tá? Mas o uso do cap, do capacete militar, era facultativo, tá? Então quando os militares saíam do quartel, eles queriam passear naquela rua movimentada, né? E eles, como tinha o capacete que era pesado, existiam casas que alugavam chapéu, né? E essas casas elas trocavam, tu deixava o boné ou o capacete militar ali, né? E acabava recebendo um chapéu que era comum a todos, né? Pegava uma ficha e saía a passear pela rua, caminhando pela rua, né? E se via aquele formigueiro de gente, todo mundo usando chapéu, e todo mundo dizia, vamos lá na Rua do Chapéu, na Rua do Chapéu, e o apelido acabou pegando e foi usado por muito tempo, né? E isso essa é a realidade sobre a Rua do Chapéu, não é? Mas só para registrar a parte histórica, né? Na rua, em 1851 ali, ó, quem morou ali foi o médico militar Jonatas Abt Filho, que depois a rua veio a se chamar Jonatas Abt, né? Justamente porque ele construiu uma casa ali onde depois a Palmira Vieira comprou a casa e fez o lado das meninas, né? E outra pessoa que morou ali foi o Marechal Emílio Malé, e morou ali onde é o primeiro mercado do Vanhove. Ali tinha uma casa que morou o Emílio Malé, né? E outro que morou na outra esquina, né? Na outra esquina foi o tenente Sertoldo Klingler, né? E o Sertoldo Kling, ele foi muito famoso em 1932 na Revolução Constitucionalista, porque ele comandou as tropas, não é? Que foram para São Paulo e parte foi para Mato Grosso do Sul. Então essa é a história da Rua do Chapéu. Vamos para outra, pessoal. O Beco do Nicola. O Beco do Nicola ficava na Rua Cândido Aloy, né, no bairro São Clemente ali, né? E no lado do beco corria uma sanga, né? E essa sanga ela tinha origem lá na Caridade, Santa Casa de Caridade, tá? Ela vinha ali por baixo, ali era a origem dela, tá? E antes do beco existia uma grande chácara conhecida em toda a cidade por o Potreiro do Garcia,
tá? Era um dos lugares mais lindos de São Gabriel, porque ali existia uma cacimba muito linda, né? Que tinha águas puras, cristalinas. A água de São Gabriel sempre foi muito, muito gostosa, né? A nossa água aqui natural da terra é muito gostosa. E ali tinha uma cacimba e saía as águas para ser vendida, não é? Para a população, e era puxada por mulas, né? Com pipas. E eles saíam a fornecer nas casas, né? E a cidade era dividida, né? Tá? E tinha vários fornecedores conhecidos, né? A intendência municipal, a prefeitura, que acabava gerenciando esses setores, né? E por uma carroça não invadir o território do outro, né? E o nome dessa empresa chamava-se Fonte Garcia. Era mais forte, né? O rival dele, a Fonte Bela, que ficava na descida do Malé, exatamente na Sanga São José. E a Sanga São José nascia lá atrás da casa do Dr. Disseu, ali na frente do Cinema Vitória tinha uma grande lagoa, e ali nascia a Sanga São José, que ainda continua ativa a Sanga, né? Todas elas estão ativas, porque a água não para de correr, corre por baixo da terra, mas corre, né? Por isso que São Gabriel é uma terra úmida, tem muitas sangas, né? Tá, pessoal? E quando chegou a água encanada, né, as fontes foram perdendo espaço, né? E foi no ano de 1930 que o Nabor Salgado comprou aquela chácara ali. E a primeira coisa que ele fez foi lotear os terrenos, criou ruas, né? Tá? E surgiu então a Vila Salgado. Tá? O primeiro a levantar uma casa ali foi o seu Nicola Albanês, né? É uma pequena moradia ao lado de uma sanga. E ao lado foi se criando o beco, e que deu origem então ao nome de o Beco do Nicola. Tá, pessoal? Esse é o segundo apelido. Vamos ao outro, né? O Beco do Laçaço, tá? O Beco do Laçaço, tá? Ficava na Rua Major Faeco, ao lado do quartel 6º BECOM, né? Os becos paralelos aos muros dos quartéis sempre existiram, né? E sempre foram habitados por pessoas que dependiam do regimento. Lavadeiras, costureiras, né? Quem construía um quartinho para alugar para os soldados, né? E também junto vinha as tascas, né? As bailantas, né? Justamente para envolver quem saía do quartel, né, que ficava preso ali durante dias, e eles iam para esses lugares, né? E na noite, com o uso do vinho, da cachaça, né, essa ruela estreita vinha então as brigas. E nessas brigas então surgiu o relho, o facão, não é? Que falava mais alto, e ali tinha muita briga, né? Porque devia morar os brigões ali, né? Tá? E a rua acabou ganhando esse nome de Beco do Laçaço, né? Justamente porque às vezes você ouvia o barulho dos facão ali, o tilintar do aço, né? E era a gente gritando, né? O relho comendo no lombo, né? E pegava no rosto, né? E acabou esse apelido sendo popular, né? Justamente por causa dessas brigas, tá? Outro fato interessante, gente, é que nesse mesmo beco, com o tempo, não é? Ele ficou maior e passou a ter um outro nome, não é? Chamado Beco dos Aflitos, tá? E esse Beco dos Aflitos, né, ele se estendia em direção ao bairro Siqueira, que na verdade era o bairro pelotense, né? Porque o Banco Pelotense, quando dava um empréstimo, acabou pegando aquilo ali como garantia, e como quando o banco quebrou, né, aquilo ali acabou ficando para a família Siqueira, né? E justamente o nome Pelotense ficou. O interessante é que esse beco aí, ó, ele ganhou esse nome, tá? Porque ele tinha as moradias mais pobres da cidade, né? E eram ranchos de dar dó, né? E cobertos com Santa Fé, restos de madeira, era um poderio de dar pena, e as pessoas apelidaram pejorativamente, né, de Beco dos Aflitos, né? E o interessante é que depois, nos anos 50,
o Sampaio Marques Luz aprovou o nome da rua, que passou a se chamar Major Faeco, em homenagem ao Major Rafael de Faria Correia, o pai do Silvio de Faria Correia, que hoje tem o nosso estádio, né, pessoal? Tá? Outro beco famoso, talvez o mais famoso de todos, né? E até hoje ainda chamam ele, que é o Beco do Graxaim. Tá? E o Beco do Graxaim é na Travessa Germano Lobato. Bom, esse beco, ele não era travessa antes, tá? Ele era realmente um beco, tá? E ele fica ali ao lado da Igreja do Galo. A entrada dele é pela aquela ruazinha ali na frente quase na frente do Chapetão ali, né? Tinha uma ruazinha ali, e ali ele morava o seu Graxaim, né? Que é um chofer de táxi que se chamava João Rodrigues, né? E o seu João Rodrigues, ele tinha um táxi, né? Um táxi. E interessante é que o táxi dele era conhecido, e as pessoas às vezes chegavam, só queriam pegar ele, né? Naquela época o táxi ainda era tinha as carruagens também a cavalo, né, e tinha o táxi, né, e gostavam muito de pegar o táxi do popular Graxaim, né, e ele atendia sempre, era uma pessoa muito, muito querida na cidade, né, e a partir de 1924, né, ele comprou esse carro onde eles ficavam bem ali na frente do Mercado Nacional ali, né, no lado contrário, né. Ali ficava, e tinha um bar ali famoso, né? Café Central. Aqui na foto, tá? Vocês estão vendo aí, ó, tá? Aí está isso aí era táxi, tá, gente? Então esse é a táxi, e ele ficava ali, né? A primeira versão do porquê que chamavam ele de Graxaim, não é? É porque ele era um negro magro, né, alto, né, rápido nas passadas, né, e era muito simpático e lembrava a aparência desse canídeo. A segunda versão, pessoal, tá, contada por antigos, é que o carro dele era muito velho e tinha cheiro de graxa, tá? E aí veio a corruptela de graxa, né, e gerou o apelido Graxaim, tá? Esse é o que se pode dizer, né, desse apelido que perdura, e até hoje tem pessoas que ainda chamam de o beco do Graxaim, tá? Bom, o outro beco é mais moderno, esse sim é um beco atual, não é? É o Beco do Sovaco da Cobra, tá? O Sovaco da Cobra ainda existe e fica na rua Antônio Bergamo, tá? E fica no bairro Gabrielense. Quem vai em direção ao frigorífico, pela RS 630, né? A última transversal lá tem o famoso Beco do Sovaco da Cobra, porque é um beco que faz um L. Ele faz um L agudo, bem agudo, tá? Bem agudo, tá? E agora a pergunta, por que Sovaco da Cobra, né? Claro, tá visto porque fazer o agudo ali, se imagina, ali fica o Sovaco da Cobra, tá? Mas tem uma origem, tá? E essa origem aí foi bem difícil de se descobrir, até que muitas pesquisas o pai, o Oswaldo Santana Figueiredo, acabou descobrindo, tá? Foi os funcionários do frigorífico, que eram fregueses contumazes de um bar ali na esquina que tinha, bem na entrada do beco, tá? E ali eles jogavam snooker, tá? E foram eles que colocaram o apelido do beco, tá? Porque o dono do bar costumava escutar a rádio, né? Ele pegava a rádio lá do Rio de Janeiro, né? Gostava de ver esporte, né? E tinha um bar no Rio de Janeiro chamado Sovaco da Cobra, tá? E acontece que deu uma briga nesse bar e foi noticiado, não é? E alguém gritou ali, que estava jogando snooker, gritou: mas a cobra não tem sovaco. E outro respondeu: mas essa rua aqui tem, ó, parece um L lá, e lá é o sovaco da cobra. E aí todo mundo deu risada, e começou a chamar ali, ó, vamos no Sovaco da Cobra, né? O apelido pegou, né? E quando os funcionários do frigorífico saíam, eles diziam: vamos jogar lá no bar do Sovaco da Cobra, tá? E todo o frigorífico pegou o apelido, e de repente a população passou a chamar ali, e realmente o lugar pegou, né, como Sovaco da Cobra, tá? Essa é a história
do apelido desse famoso Beco Sovaco da Cobra. Bom, agora, gente, vamos ao Bueiro do Canjica, tá? O Bueiro do Canjica é o encontro de duas ruas, né? Da Carlos Traub com Antônio Coimbra e bifurca depois com a Tiradentes do bairro Independência, tá? E o que separava Vila Rocha antigamente da São Clemente, né? Porque não existia bairro Independência na época, tá? Quando surgiu essa pinguela que chama, né? Que eram dois troncos atravessados, né? O que ligava... o que separava era a Sanga da Ribeira, né? A sanga mais forte que nós temos ainda em São Gabriel é a Sanga da Ribeira, tá? E lá morava Luiz Batista, né? Era um negro forte, né? Com dentes salientes, branco, né? E que ganhou o apelido de Canjica, e ele não gostava, tá? Ele saía atrás da gurizada, e quando ele estava a cavalo ele subia e saía atrás da gurizada, que o nome dele era Luiz, né? E ele corria, né? E aí sim que o apelido pega, né? Que a gurizada gritava Canjica e saía correndo, tá? E o apelido pegou, tá? E ao lado da casa, depois o Luiz Batista, né? Ou Canjica, né? Foi colocado uma pontezinha de madeira, e hoje tem uma ponte de cimento armada, né? Tá? E o Canjica abriu um bar em sua casa, né? E um bar bem forte, assim, no sentido de vir mulher, e principalmente pandeiro, vinho, gaita, né? E as noites se alongavam, não é? E às vezes até dava problema com a polícia lá, que a polícia tinha que ir lá, tá, pessoal? Mas o bar era mais conhecido e popular também pela cantoria, né? Pelas festas alegres sempre, né? E o local então começou a ser chamado de o Bueiro do Canjica, e é um lugar um apelido que pegou muito, né? E o Canjica depois teve um filho, né? Um filho, né, que se chamava Canjica, foi apelidado de Canjica, só que dessa maneira, esse apelido do filho, né? O interessante é que ele aceitou o apelido, né? E como jogador de futebol era chamado de Canjica, né? Um jogador de futebol que jogava muita bola, e está nos livros de São Gabriel registrado como um dos craques gabrielenses, né? O Canjica, filho do Canjica, tá, pessoal? Hoje temos temos uma ponte de concreto, não é, que passa lá, mas o apelido ficou, né? Gente, agora vamos pro Corredor das Canelas, tá? Que é a Avenida Antônio Mercado, tá? O Corredor das Canelas, tá? Esse apelido apareceu nos anos 20, tá? Aquele corredor ali, na verdade, ele dava para as estâncias, tá? Se pegava o corredor e ia para a estância, para a chácara, né? Que se distribuía ao fundo. É o Corredor do Norte, né? Era mais ou menos, o pessoal falava que é o Corredor do Norte, e esse corredor depois ele recebeu o nome de Sibéria, Corredor da Sibéria, porque os dejetos humanos, fezes e urina, os cubeiros levavam lá para a Sibéria. Também o primeiro depósito de lixo foi lá, né? E ficou com Sibéria, mas o primeiro apelido do povo é Corredor das Canelas. E por quê, gente? Tá? É o seguinte, ó, tinha duas moças, né? Duas moças que tinham uma pensão de mulher, que vem a ser os cabaré, né? E tinha um cabaré muito, muito luxuoso, né? Ficava numa casa alta, que tinha um porão alto e tinha uma escada alta, né? E a escada servia como um palco. E descia pelo lado, qualquer lado que tu fosse ali, tu subiria naquele degrau alto. E naquele degrau alto sentavam as moças. Elas sentavam ali e o pessoal desfilava, passava, né? Até que veio duas moças com uma moda de Paris, que subia a saia até os joelhos. E isso causou um espanto, porque as moças mostravam o joelho e as canelas, né? E isso aí, ó, feriu os princípios familiares, né? E foi muito, muito, muito comentado, né? E surge então esse nome, porque o pessoal dizia: pessoal, vamos lá no Corredor das Canelas, né? Para ver as canelas das moças, né? Tá? Inclusive houve envolvimento da igreja na época, né? Mas a moda não incomoda, né? E se incomoda, ela avança, né? E continuou, e o apelido ficou.
Corredor das Canelas. Bom, agora vamos a outro apelido muito conhecido, né? O Corredor da Balança, né? O Corredor da Balança, esse é recente, né? Foi antes da BR, né? Isso aí foi em 1937, né? Existia uma balança instalada pela fiscalização estadual, com sede própria, né? Ela foi feita de alvenaria, né? E pesava animais vivos, vacum, né? Que iriam para charqueadas, né? No matadouro era ali que se passava as tropas, né? Os primeiros caminhões, né? Que levavam também. E nos anos 40, então, essa balança passou a ser muito usada, né? E também ali no Corredor da Balança, né? Nos anos 40, né? Tinha a propriedade de ser um Michico Pereira, né? E ali era famosos os bailes nas chácaras, né? Que se tornaram comum. E aí se dizia, hoje tem baile lá no Corredor da Balança, né? Outro corredor famoso, pessoal, é o Corredor do Bonfim, tá? E antes se chamava Corredor do Sobradinho, né? Aqui, ó, nessa foto vocês vão ver, ó, tem um sobradinho lá em cima, branco, tá? E aquele sobradinho é que dava o nome do Corredor do Sobradinho, tá? E outro detalhe, gente, é que também foi chamado, né, de corredor do forno de cal, né? A subida do forno, né? Que também bem já falavam. E também a fama dos bailes que tinha lá no Corredor do Bonfim, né? No caso. Mas o que deu mesmo origem ao corredor, né? Porque o Sobradinho depois ele desapareceu, foi a capela inaugurada pelo Henrique Resch, né? E quando o Henrique Resch, que era o pároco local, o padre, inaugurou, colocou o nome de Capela Nosso Senhor do Bonfim, e aí sim o nome se solidificou, né? E por incrível que pareça, Bonfim é escrito, a grafia é Bonfim com uma palavra só, né? E acabou pegando o apelido que até hoje deu nome ao bairro Bonfim. Corredor da Casa Branca, tá? O corredor da Casa Branca fica no mesmo lado do Bonfim, só que é no Passo da Lagoa, tá? No Rio Vacacaíra. Ali se passava tropas também, tá? E ali hoje se chega até o frigorífico Vanhoff, tá? Também existia um casarão grande, enorme, né? Pintado de cal, né? E que chamava atenção, né? A brancura dele. E aquele corredor foi chamado de Corredor da Casa Branca, tá? Não é mais usado, né? Esse corredor não é usado, porque depois que fizeram a ponte do Vacacaí, aquele corredor ficou em desuso, né? Assim como ficou em desuso também, né, o Passo da Picada, também onde passava tropas, né? E subia-se o Morro do Sabiá. Ali também se perdeu, aquele corredor se perdeu, tá? O outro corredor também famoso, gente, é o Corredor do Copo Sujo, tá? O Corredor do Copo Sujo, né, leva ao bairro Doutor Dácio, né? É lá onde nasce todas as sangas, né? Ali tem um grande veio de água ali, né? E aquele corredor ali era cheio de curva, estreito, né? E desviava a sanga, né? E tinha um boliche de campanha ali, né? Muito famoso, estava cheio de gente. E uma das queixas que o pessoal tinha do dono do bar é que o pessoal das charqueadas e vinham, voltava ali, né? É que o bolicheiro, né? O dono do bolicho, ele não lavava os copos, tá? Ele não lavava os copos, não é? E os copos eram sujos assim, da maneira tal que o pessoal se queixava, né? E aí no fim acabou o corredor virando o Corredor do Copo Sujo, tá? É até uma forma de protesto, né? E acabou pegando, e por um bom tempo se usou o termo Corredor do Copo Sujo. Outro corredor conhecido, esse corredor até hoje é chamado assim, é o Corredor do Lava-Pé, né? O Corredor do Lava-Pé, né, é o final da Avenida Francisco Chagas, né? Onde se vai para Tiaraju ali, né? Em vez de dobrar para Tiaraju, segue reto ali, entra no Corredor do Copo Sujo, né? Aqueles campos pertenciam à família Chagas, tá? E levava a uma charqueada gabrielense chamada Charqueada Industrial Gabrielense, tá?
E o interessante ali é que em tempo de seca tinha uma sanguinha ali que não parava nunca secava, tá? E ela tinha muita pedra ali, né? E as pessoas lavavam os pés ali, tá? Lavavam os pés, né? E tinha gente que ia buscar água lá e dizia, eu vou pegar água lá na sanga dos lavapé. E o nome do corredor adquiriu esse nome, né? E aí diziam o corredor do lavapé, né? Ou vamos lavar os pés lá nessa sanga, né? Que acabou adquirindo e dando nome ao lugar, né? Um fato triste do corredor do lavapé agora é que tem um açude ali, né? Que talvez seja a origem ali da fonte de água que era da sanguinha, né? E ali tem o caso do menino Gabriel, que é muito triste, né? E que infelizmente lembra o nome do corredor dessa forma, tá? Bom, outro corredor é o corredor do meio, tá? Também bem explicado esse, né? O corredor do meio, porque ele é do meio justamente porque eram 3 corredores e ele ficava no meio. Ele é onde é a Avenida Pelotas, né? É hoje um populoso bairro, né? O bairro da Cidade Nova, né? E é um divisor também, né? Entre o bairro Vieira e a Cidade Nova. E em tempos remotos ele era mato puro, né? Muito mato, né? E também passava ali uma sangue enorme, né? E lá no fundo fizeram um pontilhão arqueado, né? E também se chamava ali o lugar, em vez de corredor no bem na época, antes de ser corredor, né? Estrada Real. A Estrada Real, gente, é porque era uma das entradas da cidade. São Gabriel tinha 7 entradas e uma delas era essa. E por ali passou o imperador Dom Pedro II, né? E para isso foi construído, né, um pontilhão arcado estilo romano. Aqui está ele, gente, na foto, ainda existe, né? Isso aí é uma relíquia, né? Esse pontilhão é histórico, né? E ele não tem ferro nenhum, é só tijolo. Aí passa caminhão pesado em cima dele e ele continua resistindo, né? E ele exatamente leva a rua Barão de São Gabriel, né? E ele segue curvando e vai ao encontro da Reúna. Bom, ele de um lado tinha o corredor da Reúna, tá? E do outro lado tinha o corredor do cemitério. E aí o nome dele ficou o corredor do meio. As pessoas queriam informação, diziam, não, tu vai e pega o corredor do meio, né? Que todo mundo já sabia que ele ficava justamente entre essas 3 vias, né? Agora então vamos falar sobre o corredor do cemitério. O corredor do cemitério, como o nome está dizendo, né? Ele é a Avenida Francisco Hermenegildo, né? E antes de levar aos mortos, antes desse cemitério ali, né? Ali dava uma via vicinal que dava para as chácaras que tinha ali, né? Tinha muita chácara, tá? E quando o cemitério se mudou para lá, ele adquiriu esse nome, né? O corredor do cemitério. E ali tinha uma sanga muito forte de difícil acesso. Ali teve um crime horrendo, né? Teve uma moça que foi degolada ali, estuprada, né? Porque ali as lavadeiras lavavam naquela sanga ali, lavavam roupa. E esse bandido, né? Que depois ele foi morto, né, pela polícia, né, quando souberam o que ele fez com essa moça, né? E a sanga depois ganhou um pontilhão, né, para poder passar os enterros, né, porque em dia de chuva ela subia muito forte, né, e às vezes levava 5, 6 horas para baixar a água, né, então eles criaram uma ponte, aí o transtorno de esperar o enterro em dia de chuva cessou, tá, gente? Bom, corredor do Mudador, tá? O corredor do Mudador, ele fica na rua Francisco Silva, tá? É a continuação da estrada que leva ao Bonfim, né? Tá? O corredor do Mudador, ele segue, passa o Bonfim e vai em direção ao bairro Medianeira, né? E depois ele vai até Santa Margarida, né? E lá tem uma sanga, né? Também, né? Que é chamada Sanga do Mudador, tá? O nome surgiu justamente porque era costume chegar ali as carroças com carretas, carruagens de passageiro, e eles trocavam a muda de cavalo, né?
justamente porque o cavalo estava cansado e às vezes tinha que seguir viagem, né? Tinha que ir longe, né? Então ali era a troca de cavalos, troca dos tropeiros. Eles costumavam trocar ali porque justamente era o local, né, que eles mediam com o tempo para chegar num determinado lugar, né? Por exemplo, se eles tivessem que ir na charqueada lá de Santa Brígida, né, longe, né? Ou na charqueada de Vacacaí, que é mais longe, e ali então eles trocavam o cavalo, né, e ficou chamado de corredor do mudador, tá? Também depois ali foi correio, né? Os documentos e malas postais chegavam ali, né, era o estilo de uma rodoviária na época, né? E ali também as carruagens trocavam os cavalos, porque ali tinha todo o aparato para se fazer isso, né? Tinha local para se deixar os cavalos, para eles beber água, foi tudo feito dessa forma. E com o tempo ficou então o corredor do mudador. Corredor das Pontes Brancas, tá? Esse aí é bem fácil de explicar, né? Justamente porque foi feito pontes e pintadas de branco, né? E por muito tempo se manteve essa cor, né? Caiando as pontes, né? Então adquiriu o nome de Corredor das Pontes Brancas, tá? E justamente passa o cemitério, né? E isso aconteceu em 1938, quando o prefeito Antônio Coimbra Gonçalves, né, inaugurou o aterro e o banhado do Piraí ali, né? Era intransponível ali, e ele criou esses pontilhões todos, né? E pintou de branco. Vejam essa foto aqui, ó, tá? Aí vocês vão entender justamente quando ele fez isso e pintou, e ali era uma saída, gente, que ia para Rosário, né, e para Azevedo Sodré, Araju, e depois a estrada de ferro, né, que passa por ali, corta o corredor, né, e o nome ficou, e até hoje é chamado assim. Corredor da Reúna. Tá, o corredor da Reúna é a extensão da rua Barão de São Gabriel, tá? E a Rua Barão, ela bifurcava, né? Ela chegava a um ponto que ela chegava ali no fim, né? Tu podia pegar o corredor do meio, né? Ali, ou tu podia seguir reto no corredor da Reúna, né? Mas em extensão reta mesmo é a Barão de São Gabriel, que ela faz uma curva lá em cima, tá? E vai lá em direção ao corredor da Reúna, tá? E na verdade então o corredor começava ao passar ali onde é a estação hoje de luz nossa, né? Ali ele ganhava o nome de Corredor da Reúna, e ele seguia paralelo com o do meio, e depois lá em cima se bifurcava e ia lá para a Reúna, e a Reúna ligava o corredor do Talhaço, o corredor da Caieira, o corredor do Posto Branco, o corredor do Batuvi, ou naquela zona da campanha lá, tá? O corredor também famoso, esse talvez seja o mais antigo corredor de São Gabriel, né? É o corredor do Trilha, tá? O corredor do Trilha ele vem de muito tempo, tá? Porque ele pertencia à estância de Antônio Alves Trilha, tá? E em 1915, né, ele era dono dessas terras aqui, tá? E as terras foram desapropriadas. E ele foi pedido para ele apresentar documento de posse, né, que era dele aquelas terras, né. Ele não apresentou, ele não tinha, nem por parte do Império Português, nem por parte do Império Espanhol. Então acabou desapropriando meia légua de campo, né, e a estância ficou no meio. Ele perdeu a estância, tá? Então ali se ganhou, se popularizou, né, o nome de o Corredor do Trilha. E também é famoso ali porque na Revolução Farroupilha, em 1843, o Caxias acampou ali com 2.000 homens, tá? Ali também houve um combate, tá, entre as tropas revolucionárias, no caso o Bento Gonçalves, né? Ali houve um ataque, né? uma briga um combate, né? No Corredor do Trilha, tá, gente? E aí pegou essa fama, né? E a rua hoje se chama Rua Antônio Trilha, e que é uma homenagem justamente a todo esse fato histórico, né? Tá, gente? Corredor das Tropas é na Rua Homero Macedo, né? Ou a Rua da Hidráulica, né? E que leva ao Passo da Picada, né? E aquele corredor ali as tropas desciam quando elas iam em direção à charqueada de Santa Brígida ou à charqueada de Vacacaí.
Então se passava reto ali pela Rua da Hidráulica, né? E o gado subia depois em direção à charqueada. Tá? E eles desciam o Morro do Sabiá, né? Ao lado contrário do Bonfim ali, o Morro do Sabiá. Tá? O nome Sabiá ele é interessante. Sabiá eles assobiavam tipo Sabiá, porque como não tinha naquela época motel, eles levavam, lá pelos anos 40, 50, levavam as moças para namorar no morro, né? No morro, na subida ali. E tinha o termo pejorativo, né? Vamos mostrar o Sabiá para as meninas, né? Tá? E aí se popularizou como Morro do Sabiá. E tinha também um rapaz, né, que imitava o Sabiá, o assobio, para avisar que a polícia vinha vindo. Aí no fim ficou o Morro do Sabiá ali, né? E interessante que esses nomes eles se popularizaram por outros tempos. Mas gente, é mais ou menos isso aí, né? Outros corredores que eu poderia falar, porque afinal de contas tem outros corredores, mas vamos ficar nesses que são os mais antigos e mais populares. Tem o corredor do Lajeado 1, corredor do Lajeado 2, que fica lá em Caibaté Grande, né? Tem o corredor dos Fagundes, que fica em Santo Antônio, tem o corredor dos Ramos, né? Que fica em Caibaté Grande, tem o corredor dos Ambrósios, né? Também tem o corredor que fica lá na Grande Catuçaba, tem o corredor da Maria Soto, né? Que fica também ali pro lado da Reúna, né, gente? Então, para finalizar, né, a gente trouxe para vocês a história dos nossos apelidos urbanos, né, que está registrada no livro de Osório Santana Figueiredo, História dos Apelidos Urbanos de São Gabriel. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça que todas as quintas a gente está aqui trazendo um vídeo novo, né, para que vocês conheçam um pouco da nossa história. Tá, pessoal? Até lá!